Você tem dificuldade para colorir desenhos, principalmente na parte da pele? Nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo como fazer uma pele 3D. É um estilo de pintura que eu desenvolvi, um estilo de pintura que eu uso nos desenhos e que fica muito bonito e que tenho certeza que você vai conseguir usar também. Assista o vídeo até o final que eu vou te passar muita dica muito boa sobre luz e sombra e sobre pintura de uma forma geral, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença nas suas artes. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como fazer a pele de anime, tá? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer pele, mas também serve de realismo, também serve dicas de pintura para outras partes da pele. Eu vou te passar várias dicas de pintura de uma forma mais ampla, mas eu vou bater um pouquinho mais na parte da pele. E também vou te explicar como fazer a pintura 3D, que é a que eu faço nos meus desenhos. Primeira coisa, o que é a pintura 3D? Explicando de uma forma mais simples possível. É uma forma que eu vou aplicar mais de uma sombra no meu desenho. Quando você vai fazer um desenho, ela tem luz e sombra. Para que isso? Por que isso, melhor dizendo? Sempre que você olha um ambiente, se você percebe alguma coisa, você depende da iluminação que está sofrendo aquilo. Então, quando você está desenhando, quando você está colorindo uma coisa, quando você está enxergando algo, quanto mais iluminação tiver, mais fácil de enxergar e mais claro vai ser aquela cor. Se tiver pouca iluminação, você não vai conseguir perceber a cor que está naquele objeto, naquela pessoa, enfim. No desenho, é exatamente assim. Sempre que você estiver colorindo alguma coisa, existe um ponto de luz. E esse ponto de luz vai fazer que você fique mais claro algumas partes que se aproximam daquele ponto de luz, as partes que estão apontando para aquele ponto de luz vai ficar mais claro e as partes opostas daquele ponto de luz vão ficar mais escuro, assim fazendo das luzes e fazendo das sombras. Mas é importante lembrar, continuam sendo a mesma cor. Isso é muito importante de você ter em mente. Não muda a cor, continua sendo a mesma, mas faz sim muita diferença e é importante você ter em mente essa questão da luz e sombra. Então, isso é luz e sombra. Pegue seu desenho, descubra onde que é o ponto de luz do desenho. Nesse desenho aqui da Aiza, da menina assim de Dan Dan Dan, ela tá sofrendo um ponto de luz da direita dela. Então as minhas sombras vão ser na esquerda. Então tu percebe o que eu fiz. Comecei aplicando o meu rosa claro, que vai ser a minha cor da pele, que é o que eu sempre te recomendo, é começar escurecendo aos poucos. Comecei aplicando o meu rosa claro por toda a pele. Depois que eu peguei e fiz isso, o que eu peguei e vou fazer? Vou começar a marcar as minhas sombras. E como as minhas sombras vão ser mais na parte da esquerda, tu percebe que eu estou aplicando uma camada de marrom. Aplicando com bastante paciência, bastante calma para preencher o máximo possível. A ideia dessa primeira camada é realmente preencher a sombra. Não é deixar escurão, não é pegar e já terminar o desenho agora. Não, é realmente preencher a sombra, tanto que tu consegue ver certinho onde que é a parte da pele, onde que é a parte da sombra. Por que eu te aconselho a fazer isso? Por que eu te aconselho já não começar marcando a sombra? Porque você escurece aos poucos. Se você escolhe começar primeiro pela sombra, pode acontecer de você fazer a sombra muito escura e você tem que deixar a pele muito mais escura, o resto do desenho inteiro muito mais escuro para acompanhar o desenho, para acompanhar a sombra do desenho. Isso pode ser que prejudique muito o resultado final da sua arte. Então o que eu te recomendo pegar e fazer? Começar do mais escuro, começar do mais claro para o mais escuro, escurecendo aos poucos. Primeira camada de rosa bem clarinho, só para tirar o branco do papel. Segunda camada da sombra. Então perceba que eu preenchi toda agora a minha sombra, preenchendo várias vezes. O que eu venho e faço depois disso? Eu venho com o meu rosa claro novamente e eu passo em cima da sombra, forçando um pouco mais o lápis do que a primeira vez.
Para que isso? Para que eu misture a cor embaixo dela. Sempre que você aplica uma cor em cima daquela sombra, você vai misturar ela. E muitas vezes, 90% das vezes, você vai ter que forçar um pouquinho mais a cor para você misturar as cores que tem embaixo dela. Então, nessa terceira cor, nessa terceira camada que eu estou aplicando, que é do rosa claro, eu aplico em cima da sombra em marrom, que é para preencher, que é para espalhar o pigmento que já tem das últimas duas camadas, tanto do rosa claro quanto do marrom. Fazendo assim eu vou ficar mais homogêneo e vai ficar uma mistura de cor muito melhor. Eu vou misturar as cores fazendo isso. Então eu fiz isso somente nas partes das sombras, não faço isso na parte branca. Agora realmente eu estou trabalhando para decidir a minha sombra. Eu venho e faço a minha segundo tom de sombra, que é com um preto. Então tu percebe essas sombras que eu apliquei agora? O que eu peguei e fiz? Eu realmente peguei um preto, pode ser um sépia, pode ser um marrom mais escuro, e apliquei em partes específicas, partes de mais extremidades no desenho. Então tanto que tu viu que eu apliquei no meio da mão, um pouquinho no vão dos dedos e perto ali do osso dela, perto do pescoço. Para que eu fiz isso? Para dar um destaque a mais no desenho, para dar um contraste maior, para dar um aspecto de mais vida para o desenho. Por quê? Como que o nosso desenho vai ficar bonito? Quanto mais sombras ele tiver, quanto mais luz ele tiver, mais vivo o aspecto dele vai ser. Então, eu aplicar mais de uma sombra, eu deixo o desenho ainda mais vivo. E isso ajuda muito, isso dá um aspecto muito mais bonito para sua arte. O que a maioria das pessoas pega e faz e que não necessariamente fica ruim, mas não fica ideal, não fica perfeito, não fica no potencial máximo que dá para ficar. Pega um desenho, procura uma referência e faz a pintura da cor principal e aplica uma sombra e acabou. Tu vê aquele desenho e uma sombra no meio dele. Por que isso é um problema e por que isso não é recomendado? Porque tu fica muito estranho, fica muito artificial, fica muito forçado, não seria bem a palavra, mas dá um aspecto mais estranho. Por que nesse jeito que eu fiz aqui ficou muito mais real, ficou muito mais natural? Porque eu faço sim a sombra, mas eu faço uma sombra ainda mais escura. E eu faço uma transição dessa mais escura para a sombra mais normal. Então eu tenho duas sombras. Uma sombra muito escura e uma sombra clara. Então eu apliquei a sombra mais escura, mas eu fiz uma transição dela para a sombra clara. E depois dessa sombra clara eu vou fazer uma transição para o rosa claro, que é a cor da pele. Então isso dá um aspecto muito mais natural para o meu desenho. E torna o desenho muito mais bonito. Uma pintura, uma luz e sombra muito melhor, bem feita. Uma pintura mais bonita como um todo. Então o que eu te recomendo fazer? Sempre que você pegar a sua referência, ela vai ter só uma luz e sombra. Ela não vai ter mais de uma luz e sombra. Depois eu vou botar a referência aí para você ver que ela não tem mais de uma luz e sombra. Ela não tem mais de tons de luz e sombra. Eu recomendo você fazer isso. E onde que você vai aplicar essa sombra mais escura? Em extremidades. Novamente, eu apliquei ali no vão dos dedos, no meio ali da palma da mão dela, onde tinha aquele formato, e no perto das extremidades do pescoço, perto das linhas laterais. Assim você dá um aspecto mais bonito, você dá um aspecto realmente mais escuro ali e fica um contraste melhor para o seu desenho. Basicamente, isso é a forma mais simples e mais tranquila de te explicar o que eu estou fazendo. Eu realmente só estou aplicando mais sombras para dar um contraste maior para o meu desenho e para deixar ele mais vivo. E essa é a palavra da vez, contraste. O que eu mais vejo de erro de muitos inscritos aqui do canal que me mandam um desenho lá pelo Instagram. Se você quiser fazer isso, você pode também, tá? O link do meu Instagram tá sempre aí na descrição. Você pode pegar e me mandar lá o seu desenho para eu avaliar. Claro, eu vou demorar um pouquinho para te responder, porque tem várias pessoas que fazem isso, mas eu vou estar avaliando, te dando dicas, enfim. O que eu mais vejo de erro comum? Um desenho muito claro. E por que isso é um problema? Se o desenho fica muito claro, ele fica muito artificial, ele fica muito estranho, não tem vida, não tem um aspecto legal, um aspecto bonito no desenho. Então, quando você vai fazer um desenho, você precisa ter contraste. Sim, algumas partes vão ser mais claras, algumas partes vão ser puxadas para um tom mais claro, mas precisa ter partes escuras, precisa ter partes muito escuras, precisa ter partes realmente que dê esse contraste, porque se você só faz o desenho inteiramente claro,
não sombra ele, não dá uma sombra nele escura por medo de ficar muito estranho, de ficar muito escuro, o desenho vai ficar muito claro e vai ficar muito sem vida, vai ficar parecendo um desenho morto. Então isso é o erro que eu mais vejo as pessoas cometendo. Não dá o contraste certo pro desenho e aí depois acaba que termina o desenho e fica uma pintura meio estranha, fica uma pintura meio fraca. Não erra a pintura, mas por que deixou ela muito clara, ficou uma pintura meio sem vida, meio morta. Então isso é uma dica que eu também tenho para te passar. Tome cuidado com o contraste do seu desenho. Tome cuidado para deixar ele realmente escuro em algumas partes, claro em outras. Tomar bastante cuidado com isso, que vai fazer muita diferença realmente, tá bom? Então, as questão também que talvez você esteja se perguntando muito como eu fiz essa pele, é quais foram as cores que eu escolhi. De uma forma bem simples eu vou explicar. Para pintar pele você vai precisar de duas cores. Um rosa claro, um tom de rosa claro e um marrom. Acabou. Então, nesse marrom você pode usar marrom, canela, sépia, pode usar também ocre, pode usar qualquer tom de marrom, marrom escuro, marrom claro, amarelo queimado até, dependendo da... Qualquer tom de marrom, qualquer coisa que lembre o marrom você pode usar para fazer sombra na pele. E o rosa claro, qualquer coisa que lembre o rosa claro você também pode usar para fazer a pele. Então, rosa claro, areia, salmão, também você pode usar. Salmão também pode ser uma sombra que você pode usar. Deixa eu ver, geralmente é mais assim, essas mesmo. Até um laranja bem clarinho, dependendo da situação, dá para fazer também. Então, as cores não tem muito o que falar, porque cada desenho é único. Cada personagem, cada pessoa tem seu tom de pele próprio. Então, você tem que saber se adaptar a isso. Mas, na dúvida, pega um rosa claro e um marrom. Testa numa folha separada e aplica. Assim já vai ficar bem mais fácil, assim você vai facilitar bastante, vai deixar seu desenho mais bonito, que você diminui muito a tua chance de errar já tentando fazer numa folha separada. Isso é bem legal, isso é uma dica também que eu sempre uso nos meus desenhos e que eu aconselho que você faça também. Então, essa parte das cores, talvez muita gente se apega, muita gente se complica, mas ela é uma questão de tempo, assim, você vai dominando, você vai percebendo quais são as cores que você pode escolher para fazer o efeito que você quer, mas de forma geral é isso. Tem que ter um marrom e tem que ter um rosa claro. Acabou. Se você fez essas coisas, você tem um marrom e um rosa claro, você já consegue fazer uma pele boa, uma pele bonita de anime, tá bom? De realismo não vai conseguir, porque você vai precisar de mais cores para mistura. E quanto mais cores você aplicar, mais mistura você vai fazer, e se você fazer bem feito, vai ficar um efeito melhor, vai ficar um efeito mais bonito. Mas aí você tem que fazer bem feito. Não adianta misturar várias cores e não conseguir misturar bem elas, tá bom? Então, essa é uma dica também que eu tenho para passar. E agora eu vou falar de um ponto que talvez muita gente tenha algumas controvérsias, algumas coisas de receio, mas é sobre o material. O material, ele faz muita diferença, sim. Principalmente quando se trata de... Antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir que, se você gosta aqui do canal, você acompanha, quero pedir, por que você não está inscrito ainda? Por que você não está acompanhando? Eu posto pelo menos 4 vídeos por semana aqui com dicas, com temas, com conselhos para você melhorar suas artes. Se inscreve aí no canal para me ajudar a chegar à meta de 1.300 inscritos e eu poder trazer um vídeo analisando o seu desenho aqui. Então, quando eu bater essa meta, eu vou pegar o seu desenho, analisar quais são os pontos negativos, quais são os seus pontos positivos, o que você precisa melhorar, e eu vou pegar lá pelo Instagram. Então, vai aí abaixo, se inscreve no canal para ajudar isso e me segue no Instagram para quando acontecer isso você poder participar aqui no canal. Então vamos voltar para o vídeo agora. Eu agradeço de coração se você fez qualquer uma dessas coisas. Estilo de pintura. Como assim? Cada pessoa tem um estilo de pintura próprio, tem um estilo de pintura único, que se você não reconhece o seu, é porque você ainda está com pouca experiência, você ainda não entendeu muito, você tem que praticar um pouco mais. Mas quanto mais você vai praticando, mais você vai melhorando suas pinturas, você vai entendendo qual é o seu estilo, o que você gosta de fazer, para onde você gosta de levar as suas pinturas, as suas artes. E está tudo bem você fazer isso. E o material, ele é algo que vai ajudar muito a você fazer isso. Então, como assim? Existem muitos lápis de cor, muitas marcas de lápis de cor muito boas, que as escolares, principalmente, elas têm várias muito boas. Nenhuma delas se compara com um profissional. Óbvio, um profissional, qualquer lápis profissional vai ser muito melhor que um escolar.
Sim, isso é lógico, afinal de contas é 10 vezes o valor. Mas não quer dizer porque você tem ou você não tem um lápis profissional que você não consegue colorir, que você precisa de um lápis profissional para fazer isso. Não, não tem nada a ver isso. Você consegue colorir sim com lápis baratos. Todos os meus desenhos, basicamente 90% deles são feitos com materiais totalmente escolares, fabricação Ecolápis, Super Soft, Tris, linhas totalmente escolares que eu tenho certeza que você consegue ter acesso também. Então, o que eu tenho para te falar? Para que serve o material? O material ele te ajuda muito, ele te capacita muito, ele te possibilita, melhor dizendo, fazer alguns estilos de pintura e ele se assemelha muito, ele se encaixa muito em qual é o teu estilo próprio. Vou dar um exemplo. Minha pintura, eu gosto muito de mistura de cores e muito de degradê. Como assim eu fiz a Aya, eu faço todos os meus desenhos, aplico várias sombras e faço um degradê, uma transição de cores bem suave entre elas. Então o que eu preciso de um lápis? Que ele misture fácil, que o pigmento dele seja forte, porque o meu objetivo é deixar a pintura cada vez mais forte, o mais viva possível. Então o Super Soft é um lápis perfeito para mim, porque ele é um lápis super macio, então ele mistura muito fácil e o pigmento dele é muito forte. A Tris Mega Soft, por exemplo, é um lápis que eu também me dou bem, porque ele tem essas características, mas ele é um pouco mais duro do que o Super Soft, então eu já prefiro o Super Soft. Agora, por exemplo, eu já conheci pessoas que fazem um estilo de pintura um pouco mais duro, um pouco mais chapado, sem tanta mistura de cores, sem tanta transição. Então elas podem preferir o Ecolápis, você pode preferir o Tris, você pode preferir o da Giotto. Ela pode preferir outras marcas, mas não quer dizer que essas outras marcas ou que o Super Soft são ruins. Mas apenas outras marcas se misturam, se adequam melhor ao estilo de pintura delas. Isso é muito importante de você entender. O material ele é importante, sim, mas ele tem que se adequar ao seu estilo de pintura. Foque em aprender luz e sombra, degradê, mistura de cores, como deixar sua pintura homogênea, que depois que você conseguir fazer isso, quando você tiver condições de comprar outros materiais, você vai descobrir que tem materiais que se assemelham melhor ao seu estilo de pintura, tá? Isso também faz bastante diferença, isso acaba tornando bem legal e é muito importante, faz muita diferença ao longo prazo, tá? Mas para chegar nisso, você já tem que entender luz e sombra, já tem que entender degradê, já tem que entender mistura de cores, já tem que entender de como deixar a sua pintura boa. E para isso eu te aconselho a clicar na playlist tutoriais de desenho, com a playlist 100% gratuita, com várias dicas para realmente trazer mais conhecimento para você sobre cada elemento desse vídeo. Mas eu também te aconselho a clicar no link aí embaixo e se tornar aluno no curso Anime Sem Dom, tá? Lá você vai ter várias aulas com tudo bem explicadinho, passo a passo, o que você deve fazer e como você deve aplicar aquele efeito no seu desenho. Então eu te aconselho você a clicar nesse link ou na playlist tutoriais de desenhos ali, que vai te ajudar bastante. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar mais com o canal, compartilhar com um amigo. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!